Olá, queridos amigos e amigas, graça e paz. Somos discípulos missionários do Cristo Vida. Estamos mais uma vez com o nosso programa Palavra do Reitor, no Santuário da Vida, Arquidiocese de São José do Rio Preto. Hoje temos a alegria de celebrar o quarto domingo da Quaresma, também conhecido como Domingo da Alegria ou Domingo Letare. Hoje é dia 15 de março de 2026. Eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não caminha entre as trevas, mas terá a luz da vida. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, ao passar, Jesus viu um homem cego de nascença. Os discípulos perguntaram a Jesus: Mestre, quem pecou para que nascesse cego? Ele ou seus pais? Jesus respondeu: Nem ele nem seus pais pecaram, mas isso serve para que as obras de Deus se manifestem nele. É necessário que nós realizemos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. Vem a noite, em que ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Dito isto, Jesus cuspiu no chão, fez lama com a saliva e colocou-a sobre os olhos do cego. E disse-lhe: Vai lavar-te na piscina de Siloé, que quer dizer enviado. O cego foi, lavou-se e voltou enxergando. Os vizinhos e os que costumavam ver o cego, pois ele era mendigo, diziam: Não é aquele que ficava pedindo esmola? Uns diziam: Sim, é ele. Outros afirmavam: Não é ele, mas alguém parecido com ele. Ele, porém, dizia: Sou eu mesmo. Então lhe perguntaram: Como é que abriram os teus olhos? Ele respondeu: Aquele homem chamado Jesus fez lama, colocou-a nos meus olhos e disse-me: Vai a Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e comecei a ver. Perguntaram-lhe: Onde está ele? Respondeu: Não sei. Levaram então aos fariseus o homem que tinha sido cego. Ora, era sábado, o dia em que Jesus tinha feito lama e aberto os olhos do cego. Novamente, então, lhe perguntaram os fariseus como tinha recuperado a vista. Respondeu-lhes: Colocou lama sobre meus olhos, fui lavar-me e agora vejo. Disseram então alguns dos fariseus: Esse homem não vem de Deus, pois não guarda o sábado. Mas outros disseram: Como pode um pecador fazer tais sinais? E havia divergência entre eles. Perguntaram outra vez ao cego: E tu, que dizes daquele que te abriu os olhos? Respondeu: É um profeta. Então os judeus não acreditaram que ele tinha sido cego e que tinha recuperado a vista. Chamaram os pais dele e perguntaram-lhes: Este é o vosso filho, que dizeis ter nascido cego? Como é que ele agora está enxergando? Os seus pais disseram: Sabemos que este é o nosso filho e que nasceu cego. Como agora está enxergando, isso não sabemos. E quem lhe abriu os olhos também não sabemos. Interrogai-o, ele é maior de idade, ele pode falar por si mesmo. Os seus pais disseram isso porque tinham medo das autoridades judaicas. De fato, os judeus já tinham combinado expulsar da comunidade quem declarasse que Jesus era o Messias. Foi por isso que seus pais disseram: É maior de idade, interrogai-o a ele. Então, os judeus chamaram de novo o homem que tinha sido cego. Disseram-lhe: Dá glória a Deus. Nós sabemos que esse homem é um pecador. Então lhe respondeu: Se ele é pecador, não sei.
Só sei que eu era cego e agora vejo. Perguntaram-lhe então: que é que ele te fez? Como te abriu os olhos? Respondeu ele: eu já vos disse e não escutastes. Por que quereis ouvir de novo? Por acaso quereis tornar-vos discípulos dele? Então insultaram-no dizendo: tu sim és discípulo dele. Nós somos discípulos de Moisés. Nós sabemos que Deus falou a Moisés, mas esse não sabemos de onde é. Respondeu-lhes o homem, espantoso: vós não sabeis de onde ele é? No entanto, ele abriu-me os olhos. Sabemos que Deus não escuta os pecadores, mas escuta aquele que é piedoso e que faz a sua vontade. Jamais se ouviu dizer que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se este homem não viesse de Deus, não poderia fazer nada. Os fariseus disseram-lhe: tu nasceste todo em pecado e estás nos ensinando? E expulsaram-no da comunidade. Jesus soube que o tinham expulsado. Encontrando-o, perguntou-lhe: acreditas no Filho do Homem? Respondeu ele: quem é, Senhor, para que eu creia nele? Jesus disse: tu o estás vendo, é aquele que está falando contigo. Exclamou ele: eu creio, Senhor, e prostrou-se diante de Jesus. Então Jesus disse: eu vim a este mundo para exercer um julgamento, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele ouviram isto e lhe disseram: porventura também nós somos cegos? Respondeu-lhes Jesus: se fosseis cegos, não teríeis culpa, mas como dizeis, nós vemos, o vosso pecado permanece. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, nós ouvimos uma longa passagem evangélica joanina de 42 versículos, ao celebrarmos este domingo da alegria no Senhor, o quarto domingo da Quaresma. Este domingo do Letário nos apresenta toda uma liturgia da palavra que nos dá a certeza de que Jesus é o Salvador do mundo e por isso ele supera todo tipo de pecado, todo tipo de realidade de morte e nos traz a salvação a partir da celebração pascal. Nós temos certeza de que Jesus ressuscitará, mas se trata de uma alegria contida. Ainda não podemos manifestar publicamente e de uma forma bem ressaltada, se assim nós podemos dizer, esta alegria de que estamos falando. No entanto, nós temos a certeza da vitória de Jesus sobre as trevas, sobre a escuridão, sobre as realidades de morte. Queridos irmãos e irmãs, hoje Jesus faz o impossível. Ele cura um cego de nascença. E detalhe, em dia de sábado, ele quebra tabu e coloca o amor fraterno acima da lei. A caridade sempre está acima da lei, mesmo porque a lei deve ser para o homem e não o homem para a lei. E também devemos considerar que se a lei não promove a vida, não promove a liberdade, não promove a cura, por si só ela é morta. Mas o amor que impulsiona a lei a promover a dignidade humana, isso sim é o que vem de nosso Senhor Jesus Cristo. E é justamente isso que ele promove, é isso que ele coloca em prática, curando um cego de nascença em dia de sábado. O cego de nascença passou por vários interrogatórios, bem como também a sua própria família. Eles superaram todas as adversidades e o cego de nascença que foi curado, que passou a ver, então creu em nosso Senhor Jesus Cristo, professou a sua fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Enquanto que os fariseus,
que julgavam os pecadores, permaneciam cegos espiritualmente falando, presos em seus pecados. Nós também devemos ser libertados de nossos pecados para que possamos ver com os olhos da fé, com um olhar espiritual que vai além do nosso olhar humano, o nosso olhar terreno. Peçamos a ajuda do Espírito Santo para que possamos discernir aquilo que precisamos mudar e nos colocar no caminho de conversão, para que também Jesus nos cure e enxergando aquilo que é essencial, para que possamos também professar a nossa fé em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.